Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 9, Capítulo 3, Baraluva, capital do Império Mira. Depois de deixar o país do fim do mundo, seguimos para o oeste. Nosso destino, a capital do Império Mira, Luva. O terreno montanhoso se nivelou à medida que íamos para o oeste e, por fim, chegamos a uma área de floresta esparsa. De acordo com este mapa, devemos encontrar a estrada para a capital do outro lado desta floresta, disse Seraz, que cavalgava Slay em seu segundo estágio de transformação. Munin estava sentada atrás dela, espiando o mapa por cima do ombro dela. Eu estava montando o cavalo que havia tomado dos cavaleiros de Alion. Imagino que Munin possa estar em sua forma de corvo agora, mas sei que a transformação exige um pouco de esforço da parte dela. Suas asas também estão abertas. Ela tem aquele jeito prático de guardá-las, mas isso também exige energia. Munin acariciou Slay gentilmente. Desculpe o incômodo, Slay. Você deve estar cansada com nós duas aqui em cima? Slay deu um relincho enérgico em resposta. Ela parece estar em muito melhor forma do que esta, mesmo montada em dupla, eu disse, olhando para o meu próprio cavalo. Slay urrou para nós. Ei, você é confiável, não é? Obrigada, Slay. Slay não era muito maior que meu cavalo, mas era claramente mais poderosa, sem mencionar que ela também carregava a maior parte da nossa bagagem nas costas. Mesmo assim, minha montaria também não é ruim. Quando estávamos reunindo cavalos desgarrados no campo de batalha, Seraz escolheu os melhores do grupo. Pensando bem. Slay não é uma égua comum, né? O poder de Slay superava em muito de qualquer cavalo comum. Sempre que Slay recebia um elogio, Pigmarug inchava alegremente por algum motivo. A floresta ao nosso redor estava ficando escura, com nuvens ondulantes passando suavemente no céu manchado pelo crepúsculo. Vamos fazer uma pequena pausa quando sairmos da floresta. Vamos pegar a estrada quando estiver completamente escuro? Sim. Prefiro evitar que muita gente nos veja enquanto estamos em movimento. Parece que não entro em uma vila humana há muito tempo. Nenhum de nós está bem disfarçado agora, mas teremos que esconder nossas verdadeiras identidades quando houver muita gente por perto. Isso me faz lembrar de Monroy, antes de entrarmos pela primeira vez na terra dos monstros de olhos dourados. Mas ei, eu já estou completamente acostumado a me misturar. Preparamos nosso acampamento para a noite e jantamos. Tuca! Com uma mastigação e um gole, Munin levou as mãos ao rosto, encantada, os olhos brilhando. Havia um pouco de creme roxo grudado no canto da boca da chefe da vila. Que diabos é esse negócio de Mont Blanc? Do que é feito? É um pouco difícil de responder. O Mont Blanc tinha sabor de batata doce roxa, o presente do dia da minha bolsa mágica de couro. Ontem foi um chá verde meio saudável e um pouco de oiaqui. E hoje, finalmente, a sobremesa que a Seraz estava esperando. Parece que a Munin também gosta muito dessas coisas. Eu contei a Munin meu nome verdadeiro e o fato de que eu era um herói de outro mundo antes de partirmos. Ela é cúmplice nossa agora. Imaginei que ela deveria saber. Enquanto eu pensava, ela correu até mim de joelhos. O que você quer dizer? Quero dizer, é simplesmente o que é. O mundo exterior está realmente transbordando com uma doçura tão incrível? Não, isso não é o tipo de coisa que você encontra em qualquer lugar, é algo único para mim. É como um mimo que dou para Seraz e os outros às vezes, como uma recompensa, eu acho. Bem, eu nunca. Que talento maravilhoso, Tuca! Por favor, você só precisa dar um pouco para fugir quando tiver a chance. Desculpe, mas não consigo controlar o que sai da sacola. Ah! É mesmo? Expliquei que as rações diárias eram selecionadas aleatoriamente. Não posso levar o crédito pela qualidade dos produtos. Enfim. Quem realmente tem talento é quem fez esses bolos, não eu. Se você vai elogiar alguém, que seja ele. Squee, ó.
Munch, Impact 1. Pigmaru e Slay também aprovaram. Seraz estava com os olhos semicerrados e sorrindo. Munch. Ah! Estou tão feliz agora. Cara, isso até está começando a mudar um pouco o caráter dela, não é? Munin olhou para ela, com os olhos cheios de desejo. É só uma sobremesa, você não precisa levar um pouco de doçura tão a sério. Chefe Munin? Aconteceu alguma coisa? E eu me pergunto, será que o seu sabor é diferente do meu? Seraz estava comendo um Mont Blanc padrão com sabor de castanha. Parece que Munin está interessada na cor diferente. Seraz pegou o garfo. Ainda lhe restava metade do seu. Pegando um pedaço da lateral, estendeu o garfo para Munin, com a mão por baixo para pegá-lo caso caísse. Você gostaria de experimentar? Tem certeza? Bem, eu pretendia que isso acontecesse quando perguntei. Seraz riu. Por favor, vá em frente. Então, se você insiste. Munin provou o bolo que lhe foi oferecido. É delicioso. Ah, essa jornada poderia acabar agora mesmo, e eu não me arrependeria de nada. Isso seria um grande problema para mim. Obrigada, senhorita Seraz. Aqui, experimente um pouco do meu. Munin estendeu um pedaço do seu Mont Blanc para Seraz experimentar. Aí está. Abra bem, ok. Seraz olhou para mim, envergonhada. Mas o fascínio do doce desconhecido diante dela era forte demais para resistir. Desculpe, não. A princesa cavaleira comeu, tomando cuidado para fazê-lo da maneira mais elegante possível. Seraz colocou as duas mãos nas bochechas, sua excitação transparecia alta e clara. São nesses momentos que Seraz age de acordo com sua idade, e seu lado fofo realmente aparece. Acho que ela geralmente está sendo adulta demais. Sério? É realmente delicioso, não é? Então, aqui, Tuca. Munin me ofereceu um pouco do seu Mont Blanc de batata doce roxa. Estou acostumado a comer essa coisa, vocês duas podem ir em frente. Não me lembro de comê-los com tanta frequência, mas comparado a Seraz e Munin, claro. Estou acostumado. Isso nunca vai dar certo. Aqui, Tuca. Abra bem a boca. Munin se aproximou, rindo enquanto trazia o bolo para mim. Não posso realmente recusar agora. Tudo bem. Munch. A doçura realmente se espalha por toda a boca. E não de uma forma avassaladora, apenas deliciosa. Cara, isso é bom. Você também, hein? Seraz congelou numa pose divertida, ela estava claramente se preparando para espetar um pedaço do bolo no próprio garfo e trazê-lo para mim. Bem. Já que ainda tem um pouco. Me desculpe, senhorita Seraz. Eu não estava pensando, sendo tão atrevida assim, Você deixará a senhorita Seraz fazer o mesmo? Perguntou Munin. E então acabei comendo um pouco do bolo de Seraz também. O creme de castanha não muito doce, combinado com a base crocante da torta. Eles realmente combinam perfeitamente. Certo, então esta nossa arma secreta, a magia proibida que pode desabilitar a proteção da deusa. Sentamos ao redor da fogueira, satisfeitos com o jantar e a sobremesa. Coloquei uma cortina preta ao redor do nosso pequeno acampamento, para o caso de alguém passar por ali. Mas, se alguém passasse, Pigmaru, Seraz ou eu provavelmente notaríamos antes que se tornasse um problema. Então tem quase o mesmo alcance que sua habilidade paralisar, não é, Tuca? Essa é uma das razões pelas quais eu não queria viajar com o Imperador Selvagem e Belo. Tivemos que voltar para o país do fim do mundo e fazer um teste desse feitiço de magia proibida primeiro. Funcionou, lembrei-me de como aquelas 9 correntes pretas dispararam do braço de Munin e voaram em direção ao alvo. Ela teve que dizer maldição de amarração, libertação, ao lançar o feitiço,
com uma pequena pausa entre as palavras, maldição e libertação. Quando Munin tentou ler o encantamento o mais rápido possível, sem nenhuma pausa, o feitiço não ativou. Também parecia que o alvo do feitiço tinha que estar no alcance visual, o mesmo que com minhas habilidades de efeito de status. As correntes pretas que o feitiço produzia não envolviam fisicamente ou restringiam o alvo, mas desapareciam ao serem absorvidas por ele. O corpo do alvo brilhava uma vez, com um padrão semelhante a uma corrente aparecendo ao redor dele, então a luz se dissipava. Não tenho certeza, mas esse provavelmente é o sinal de que o feitiço foi bem sucedido. Testamos o feitiço apenas em uma rocha, mas agora sabemos o processo e como funciona. Eu estava preocupado que não conseguíssemos testar o feitiço sem um divino de verdade, mas felizmente as coisas não aconteceram assim. Quanto à pedra de dragão azul, Munin a segurou na mão enquanto lançava o feitiço, e eu a observei brilhar com uma luz pálida e lentamente ser absorvida por sua mão enquanto ela realizava o encantamento. Assim que ela a lançou, ela desapareceu. Essa já foi usada, mas ainda temos bastante. E, bem, não é desperdício fazer pelo menos um teste antes da coisa real. Não dá para usar essa magia proibida de muito longe, como minha habilidade paralisar. Pensei que se Pigmaru pudesse se conectar com você, isso resolveria o problema de alcance, mas não parece que isso vá funcionar. Pelo que pude perceber, a capacidade de vinculação só funcionava com certos parceiros compatíveis, e Pigmaru só conseguia se vincular com a primeira pessoa com quem se conectou. Então vamos precisar chegar perto de Vicious para fazer isso? Mas não basta apenas chegar perto, não é? Perguntou Munin, embora parecesse saber a resposta. Não. O encantamento é bem curto, mas você precisa dizê-lo todo a tempo. Minhas habilidades funcionam da mesma forma. Enquanto você diz as palavras, teremos que manter Vicious ao alcance e protegê-la de quaisquer ataques. Então um de nós precisará manter a deusa por perto, enquanto o outro protegerá Munin do perigo, disse Seraz, acariciando a nuca de Slay. Sim. Se vamos emboscá-la, precisaremos de uma distração? Algo para criar uma abertura. Precisaremos criar uma se quisermos acabar com isso de vez. Vai depender da inteligência da Vicious. Você nunca a conheceu, Munin. Nem você, certo, Seraz? Não. Mas ouvi da princesa, que lidou com ela diretamente em algumas ocasiões. A princesa disse que ela é cautelosa quando precisa ser, perspicaz quando necessário. Ela também tem uma mente muito capaz de elaborar estratégias, eu acho. Se isso vem diretamente da princesa, acho que é uma informação confiável. Isso também se encaixa com o que Erika descreveu dela. Ela morou perto daquela deusa imunda por um tempo, então eu já ouvi o que ela disse, com uma boa dose de palavrões. A teoria é que ela vê todos os que não são divinos, humanos em particular, como seres incrivelmente baixos e inferiores. Também acredito que ela usa sua arrogância para esconder suas incríveis habilidades de combate dos outros, acrescentou Seraz. Erika teve a mesma impressão dela. Essa pode ser uma maneira de a gente fazer ela tropeçar? Talvez ela pense que não há como um humano matar um divino. Nenhum ser inferior jamais poderia ameaçá-la. Imagino que seja assim que ela viveu todo esse tempo, a maneira como ela se livrou de mim demonstra isso. É assim que sempre foi, então deve ser assim também desta vez. A regra geral, os humanos fazem exatamente a mesma coisa. Isso sempre foi bom, então é claro que vai ser bom novamente no futuro. É isso que cria a abertura. Se vamos esmagá-la, tem que ser lá. O único inimigo real de Vicious é o Rei Demônio, o que significa que ela não pode ser completamente arrogante. Ela nunca pode se sentir totalmente confortável enquanto ele estiver por perto. A raiz de todo o mal é uma espécie de limitador dos divinos, forçando-os a fazer a sua parte. Erika disse que ela geralmente esconde seu verdadeiro eu. Eu disse. Há muita coisa que ela não diz publicamente e guarda muitos segredos dos outros, de acordo com a princesa. Então ela é uma atriz, hein? Aquele sorriso insípido dela, não há nada sob a superfície. Só de lembrar agora me dá arrepios.
Se eu ao menos conseguisse fazer aquele rosto amaldiçoado dela se contorcer de dor e arrependimento, esta jornada pela magia proibida terá valido a pena. Durante o processo de sintonização, havia uma frase nos encantamentos que você usou. Magia proibida era originalmente chamada de magia primitiva, não era? Faz sentido, eu acho. Só é chamado de proibido porque aquela deusa imunda proibiu qualquer um de usá-lo. Tinha um nome próprio antes de ela o rotular assim. Serás cruzou os braços em uma pose típica de pensador dramático. Magia primitiva. É possível que esses encantamentos formem a base de toda a magia neste mundo. Levei um dos meus joelhos até o peito e olhei para Munin. Não importa de onde venha essa magia. Se minhas habilidades de efeito de status conseguirão esmagar aquela deusa imunda, tudo depende da sua magia primitiva. A magia proibida. Farei tudo ao meu alcance para garantir que seu feitiço funcione. Conto com você, Munin. Eu não vou te decepcionar. Ela colocou a mão no peito e abaixou a cabeça com um sorriso sereno no rosto. Criarei um caminho para você e suas habilidades de efeito de status atravessarem, mesmo que isso custe a minha vida. É para o nosso futuro compartilhado, para o futuro de todos. Ela parece determinada. Talvez, resolvida, seja uma palavra melhor. Tenho certeza de que agora eu deveria dizer a ela para parar, não para jogar a vida fora. Eu deveria dizer a ela para pensar nas pessoas que a esperam em casa. Eu deveria dizer que todos nós vamos voltar para lá sãos e salvos. Isso seria reconfortante. Mas conhecendo a história do Kurosaga e quanto tempo levou para que essa oportunidade dele surgisse, não consigo me obrigar a dizer nada disso. O que é confortante seria apenas uma espécie de negação a Munin. Negar o desejo de vingança de todos aqueles incontáveis Kurosaga que sofreram todo esse tempo. Não posso ignorar a determinação deles, não quando demoraram tanto para chegar a esse ponto. É justamente por causa do peso das emoções que ela carrega que Munin consegue valorizá-las mais do que a própria vida. Estou apostando tudo nisso também. Até a minha vida. Vários dias depois, chegamos à capital do Império Mira, Luva. Minhas desculpas. Por favor, espere aqui um momento. O acesso oficial à Luva era feito pelo portão leste do terceiro distrito, uma enorme entrada de giz com magníficas esculturas brancas. O arco alto e imponente que se curvava acima de nós quase parecia nos engolir à medida que nos aproximávamos, e vários guardas correram em nossa direção. Quando lhes mostrei nossa autorização de passagem, eles relaxaram imediatamente. Um grupo de boas-vindas chegará em breve do castelo, então, por favor, esperem aqui, disse um dos guardas, explicando que eles haviam recebido instruções para nossa chegada. Enquanto isso, fomos enviados para um posto de guarda perto do portão. Ouvi vozes dos soldados do lado de fora enquanto esperávamos sentados na sala. Esses são os rumores. Sim, Belzeja, da Brigada do Senhor das Moscas. O antigo membro da Shinto. Aquele que derrotou os 5 Elite, e aquele demônio do círculo interno com sua magia amaldiçoada. No entanto, as únicas vozes que ouvíamos vinham de fora. Os guardas que esperavam ao nosso lado estavam claramente mais conscientes da nossa presença e não falavam conosco mais do que o necessário. Quanto aos que esperavam mais perto do portão, eu conseguia ouvir alguma conversa e claramente os via lançando olhares furtivos para nós. Mas aquela não é Seraz-Ashiren. Nunca a vi pessoalmente antes. Os cartazes e retratos de procurados nem se comparam à verdadeira. Nunca imaginei que ela pudesse ser mais bonita pessoalmente. Parece que quase todo mundo sabe que Seraz é membro da Brigada do Senhor das Moscas agora. A notícia deve ter se espalhado pelo continente depois da batalha pela Cidadela Branca. Considerando que agora há cartazes e retratos dela em todas as nações, não há muita necessidade de ela esconder o rosto agora que estamos na capital, muito menos na estrada. O fato de Seraz estar aqui também prova que somos de verdade, a verdadeira Brigada do Senhor das Moscas. Aquela outra mulher de cabelos prateados. Ela também é linda. A figura dela. Eu gosto ainda mais dela do que de Seraz-Ashiren.
Oh, a de cabelos prateados acabou de sorrir para nós. Eu estou apaixonado. O rosto de Munin estava totalmente exposto, embora com suas asas negras escondidas, não havia como alguém identificá-la como membro do clã das palavras proibidas. Não poderia exatamente deixá-la esconder o rosto durante toda a cerimônia de assinatura, não é? É melhor que eles saibam o verdadeiro rosto dela agora, para que possam dar-lhe um passe livre no futuro, se precisarmos. Duas belas mulheres ao seu lado. Quem é esse tal de Belzeja? A Shinto sempre foi um grupo misterioso, eu acho. Eu era o único escondendo o rosto e vestindo minha roupa de Senhor das Moscas. Nem Munin nem Seraz estavam com seus trajes de Cavaleiras Mosca. Mas é reconfortante saber que eles estão do nosso lado agora. Sim. É exatamente como Sua Majestade diz. É como se o próprio céu estivesse nos protegendo nesta guerra. Então eles sabem que o Imperador Selvagem e Belo está formando uma aliança com a Brigada do Senhor das Moscas, possivelmente porque o próprio Imperador espalhou a notícia. Ouvi passos lá fora, e um homem apareceu na porta do posto da guarda. O homem estivera nas negociações, o assessor de óculos redondos. Desculpem-me por fazer vocês esperarem. Acho que o nome dele era... Permitam-me apresentar-me novamente, sou Hawk Landing, assessor-chefe de Lord Luade. Levantei-me assim que ele chegou. Já faz muito tempo, Sr. Hawk. Nós estávamos esperando, Capitão Belzeja. Vice-Capitã Seraz Ashir. As palavras de Hawk se perderam, e ele ficou paralisado, encarando Seraz. Uma vermelhidão começou a se espalhar lentamente por seu rosto, só aumentando à medida que, depois de algum tempo, ele empurrou os óculos de volta para o nariz e continuou. Minhas desculpas. Eu participei das negociações anteriores, é claro, mas hoje é a primeira vez que vejo seu verdadeiro rosto. Pensando bem, a Seraz estava usando a máscara durante as negociações, né? Acho que naquele momento eu estava preocupado que as pessoas de lá pudessem acabar prestando tanta atenção nela que isso seria uma distração. Eu entendo. Quando encontrei a senhorita Seraz, fiquei igualmente surpresa, e levei um tempo para me recuperar do choque. Eu entendo, disse Munin. Hawk assentiu em agradecimento e, depois de um leve sorriso envergonhado, voltou a se concentrar no assunto em questão. Finalmente. Embaixadora do país do fim do mundo, chefe Munin, minhas mais calorosas saudações. Dou as boas-vindas a todos em Luva, capital do Império Mira. Hawk consultou o relógio de bolso. Então, apontou para a porta, parecendo estar com um pouco de pressa. Então, por favor, eu o guiarei direto para o castelo. Preparei uma carruagem para você lá fora. A carruagem era imponente, branca e reluzente, com decorações extravagantes, coberta de finos detalhes em prata incrustada, até as rodas pareciam caras. Os cavalos que puxavam a carruagem eram brancos e pareciam refinados e sofisticados, até as rédeas. Enquanto eu os admirava, Seraz conduziu Slay para fora do estábulo simples anexo ao posto da guarda. Eu gostaria de levar Lady Slay até o castelo junto com o resto de vocês na carruagem. Isso seria aceitável? Ela perguntou. Hawk olhou para a carruagem. Não. Disse ele, esforçando-se ao máximo para responder gentilmente. Acredito que você atrairia muita atenção no caminho para o castelo. Não é do nosso interesse chamar a atenção. Você permitiria que um dos meus soldados acompanhasse sua montaria até o castelo em seu lugar? Não, eu disse, recusando a oferta. Caminhei até Slay e pedi que ela seguisse nossa carruagem até o castelo em seu segundo estágio de transformação, depois me virei para Hawk. Ela virá, não haverá problemas. Hawk olhou rapidamente para Slay e para a carruagem, antes de concordar com a cabeça, indicando que entendia. Caminhamos juntos em direção à carruagem, e Hawk correu para nos ajudar a embarcar, chegando primeiro à porta e segurando-a aberta para nós. Senhor Belzeja? Aconteceu alguma coisa? Nada. Esta é uma bela carruagem. Você é um convidado importante da nossa nação.
É natural que nos preparemos para a sua chegada. Agradeci, e Hawke fez um gesto para embarcarmos com um sorriso elegante. Bem-vindos à luva. Olhei para dentro da carruagem e vi um jovem sentado no banco de trás, um pouco curvado. É bom vê-lo novamente, senhor das moscas. Era o imperador selvagem e belo. Endireitei as costas e me curvei diante dele com toda a educação que consegui reunir. Nunca imaginei que Vossa Majestade viria nos receber pessoalmente. Estou surpreso em vê-lo aqui. É uma honra ser recebido dessa forma. A julgar pelas reações das suas companheiras, acho que você esperava que eu estivesse sentado aqui. O imperador selvagem e belo sorriu, só um pouquinho. Bem, tenho meus motivos para estar aqui. É bastante difícil ouvir uma carruagem em movimento, elas são indispensáveis em momentos em que uma conversa confidencial é necessária. A carruagem era elegante, por dentro e por fora. Faz sentido, eu acho, essa coisa é para um imperador. As janelas estavam cobertas com grossas cortinas de seda. Então não podemos apreciar a paisagem, mas o imperador pode viajar nessa coisa incógnito. Essa é a desvantagem, goste ou não. Os assentos eram largos, espaçosos o suficiente para Serazimunim se sentarem de cada lado. Sentado à minha frente, no centro do assento, estava o imperador. Hawke sentou-se à sua direita, com as costas retas. Eu já podia sentir seu nervosismo antes de embarcarmos, principalmente em relação a Serazimunim, que aparentemente perceberam completamente sua artimanha. Nunca, em seus sonhos mais loucos, ele imaginou que o próprio imperador pudesse vir nos receber, aposto. Mas, como o imperador disse, notei que havia algo errado. Em primeiro lugar, embora tentasse disfarçar, Hawke parecia estranhamente apressado. Era como se soubesse que precisava retornar à carruagem o mais rápido possível. Ele também olhava para ela com frequência. Agora tudo fazia sentido. A pessoa que esperava lá dentro era muito mais importante do que nós. Senhor das moscas, como foi sua viagem? Perguntou o imperador. A autorização de passagem que você nos concedeu realmente provou ser um poderoso aliado na estrada. Chegamos à capital com surpreendentemente poucos incidentes, graças à sua influência. Muito obrigado pela sua ajuda em facilitar nossa viagem. Fiquei feliz em saber que você foi admitido nos postos de controle. Feliz, hein? Escolhi passar por aqueles postos de controle na estrada principal, apenas porque sei que o imperador não nos deu aquela autorização apenas por bondade. Há apenas um pequeno número de pessoas que as possuem. E o número de pessoas que as usam ativamente em postos de controle é ainda menor. As notícias provavelmente se espalham rapidamente para a capital sempre que são avistados, provavelmente por um pombo de guerra mágico. Ele queria acompanhar nossos movimentos enquanto viajávamos por seus domínios. Poderíamos ter chegado até aqui sem a estrada principal, ou mesmo sem apresentar a autorização, mas isso teria deixado o imperador desconfiado. Decidi seguir o caminho por aqueles postos de controle para mostrar minha confiança em Mira. Talvez toda essa estratégia pareça insignificante, mas esse é o tipo de coisa que pode realmente se acumular e dar resultado no final. Elogiei novamente a autorização de passagem do imperador e mais uma vez agradeci antes de mudar de assunto. Como vai a batalha contra Ulza? Ouvimos histórias ao longo da estrada sobre o progresso da guerra, mas agora tem o próprio imperador que começou tudo sentado à minha frente. Ninguém terá mais informações do que ele. Você ouviu falar da queda da fortaleza de Zoldo? Sim, ouvi. Serais já havia me explicado o significado. A fortaleza era importante para a defesa de Ulza. Minhas forças têm lentamente avançado suas linhas após a captura de Zoldo, embora a chegada de reforços de Alion liderados pelo Barão Polari tenha impactado levemente a velocidade do nosso avanço. Barão Polari, hein? O nobre que lutou na batalha pela Cidadela Branca. Dito isso, é apenas uma questão de tempo até que meus exércitos o esmaguem em campo. Sua dizimação das 13 ordens de Alion, em parceria com as forças do país do fim do mundo, é claro, desempenhou um papel importante em nosso sucesso. Do jeito que as coisas estão,
O que mais me preocupa nas batalhas que virão é o aparecimento dos heróis de outro mundo. O imperador selvagem e belo continuou, observando minha resposta. A propósito, embora tenha sido apenas temporário, entendo que você lutou ao lado do Barão Polari na Cidadela Branca. Sei que pode se sentir em conflito por enfrentar antigos aliados em batalha, mas juntar-se à nossa luta contra as forças de Allium exigirá engolir tais emoções, não importa o que aconteça. Mesmo que isso signifique entrar em guerra contra o Império Bacchus, com quem você também lutou lado a lado. O imperador voltou lenta mas bruscamente os olhos para Serás. Mesmo o Império Sagrado de Neia não pode ser descartado como futuros combatentes. Ele quer verificar se estamos preparados para isso. Serás colocou cuidadosamente as mãos, uma sobre a outra, no colo e moveu seus cílios finos para olhar para ele. Estou preparada para essa possibilidade. No entanto, não tenha medo. Pretendo apenas usar as forças de Mir e o exército do país do fim do mundo para suprimi-los no leste. Serás ficou em silêncio, ela não se moveu. Ela me dissera que não se arrependia, mas eu podia ver claramente as emoções complexas que a dominavam. Ela poderia ser forçada a se opor à sua princesa, ainda que indiretamente. Munin olhou para além de mim, diretamente para Serás, espiando com uma expressão preocupada. Inclinei-me um pouco para a frente para falar com o imperador. Pessoalmente, acredito que o Império Sagrado de Neia seria um aliado digno para sua causa. Serás levantou a cabeça, chocada. O imperador cruzou as pernas e olhou para mim com um sorriso malicioso. É isso. Hulk então empurrou a cortina um pouco para o lado para dar uma olhada. Como devemos proceder, Vossa Majestade? Continue conduzindo. Quero continuar esta conversa. Hulk abriu um pequeno painel na parede da carruagem atrás dele e tocou a campainha 3 vezes. Senti que estávamos mudando de direção, estávamos em uma rota diferente. Acredito que Catleias Trauns de Neia seja uma excelente líder, continuou o imperador selvagem e belo. Desculpem a minha indelicadeza, mas acho difícil acreditar que ela seja filha de um homem como o imperador Ortola. Se conseguirmos convencê-la dos benefícios de desafiar a deusa, também acredito que ela tomaria a sábia decisão de se juntar à nossa causa. Mas, observei, dadas suas fronteiras com Allium, Uz e Bacchus, seria difícil para eles se manifestarem publicamente contra a deusa no momento. Exatamente. No entanto, se os contatássemos em segredo, eles poderiam se preparar para se rebelar contra a deusa no momento em que Amarece voltasse contra ela? O imperador sorriu satisfeito com minha interrupção. Sim. Você mencionou a posição deles. Estrategicamente, eles ocupam território diretamente atrás dos nossos inimigos, eles seriam inestimáveis nesse aspecto. Ele olhou para Serás mais uma vez. Acima de tudo, tenho certeza de que Lady Serás não deseja verdadeiramente lutar contra a princesa a quem serviu, nem lutar contra as cavaleiras sagradas de Neia que liderou. Também entendo que a hesitação interna da Brigada do Senhor das Moscas em lutar contra Neia pode causar problemas no futuro. Pode parecer que ele está sendo muito atencioso agora, mas há uma nuance diferente em suas palavras, dependendo de como você as encara. Ele está nos pedindo para convencer a princesa de Neia a se juntar a ele. Este imperador realmente tenta usar tudo o que pode a seu favor. Tenho certeza de que ele planejava conduzir a conversa nessa direção assim que o assunto Neia surgiu. Bem, vamos deixar isso de lado, manter isso em mente como uma opção potencial, talvez. Ainda não recebemos nenhum relato de que as forças de Neia estejam se preparando para participar da guerra contra nós. Quanto a Bacchus, qual é a sua opinião sobre eles, Vossa Majestade? Perguntei. Esse imperador eu não consigo decifrar. Ele quer expandir as fronteiras da sua nação, poderíamos convencê-lo a se aliar a nós com promessas de territórios a leste de Uz e algumas partes de Allium após a nossa vitória. Dependendo das circunstâncias, isso poderia comprar a lealdade deles. Mas com os 5 Elite desaparecidos e os Cavaleiros Dragão Negro praticamente destruídos, não vejo Bacchus como uma grande ameaça. E quanto a Magnar? Tudo depende dos Cavaleiros Lobo Branco.
Acredito que o rei deles esteja desaparecido no momento. As pessoas pensam que ele está morto, sim. Não acredito que o rei Lobo Branco possa ser morto tão facilmente. Mas mesmo que seja, o próximo na linha de sucessão ao trono seria seu irmão mais novo, o Lobo Negro Sogud Sigmus. Serás me disse isso também. Sogud parece ter uma relação próxima e até amigável com a deusa. Com Magnar, ao norte, formando a linha de frente de todas as batalhas contra a raiz de todo o mal, eles contam com o generoso apoio de Alion. Acredito que os laços entre as duas nações permanecem fortes. E quanto a Ionato, então? Estou confiante de que eles ficarão do lado de Alion. Acredito que eles têm pouco amor por Alion, mas a relação entre a nação deles e a minha é problemática. Como tenho certeza de que você sabe, no entanto, eles sofreram um número considerável de baixas na invasão do Rei Demônio. Levará tempo para que sua principal força, a Ordem Sagrada da Purificação, recupere sua antiga força. O Imperador Selvagem e Belo continuou, enrolando os cabelos entre os dedos enquanto falava. Também me disseram que seu tesouro sagrado secreto e arma de combate, a Cavalaria Sagrada, foi destruída. Sua única cavaleira, a sacerdotisa sagrada de Ionato, ficou gravemente ferida. Por enquanto, eles não serão uma ameaça para nós. A ausência dos 4 anciões sagrados de Ionato e do matador de dragões de Ulza no campo de batalha é uma grande sorte para nossa nação. No entanto, havia uma pontada de arrependimento em seu rosto enquanto falava. Na verdade, eu queria os 4 anciões sagrados e o matador de dragões ao meu lado nesta guerra. Eu os procurei em segredo. O matador de dragões, em particular, é um guerreiro impecável tanto em caráter quanto em força de armas. Ele é bom demais para estar sob o comando de um homem como o rei matador de monstros. Pensando bem, Sogol mencionou que ela também lhe devia muito. Ouvi falar de suas façanhas na Cidadela Branca de Proteção depois que a batalha terminou. É sempre assim. Os bons trabalham duro, e quanto melhores eles são, mais rápido eles se esgotam. Deixando de lado os heróis de outro mundo, as únicas forças restantes com as quais realmente precisamos ter cuidado são os Cavaleiros Lobo Negro e os discípulos de Vicius. Os discípulos de Vicius, Anine e Adniak entre eles, Niantan Kikipa. Ah, e mais um. O imperador levou a mão ao queixo, como se tivesse acabado de se lembrar deles. Os Tigres Dentes de Sabre. São guerreiros impecavelmente talentosos. Descobri que eles eram bem famosos depois que os encontrei nas ruínas de Mills, mas tanto que o Imperador Selvagem e Belo os menciona em conversas. Lembrei-me da maneira atenciosa com que me abordaram quando nos conhecemos. Eles pareciam ter bom senso, um grupo bom, mais ou menos. Mas, como guerreiros, não fiquei muito impressionado com eles. Comparados aos inimigos poderosos que enfrentei desde Mills, a diferença entre eles é clara. Não acho que jamais teriam desafiado Sivir, John Doe ou mesmo a Espada da Coragem. É claro que é possível que tenham ficado mais fortes desde a última vez que os vi. Eles são um bando de mercenários que possui sua própria base de operações, eles se destacam em lutar em grupo. Mas também são próximos da deusa. Se formos para a guerra, eles estarão do lado oposto. Muitos inimigos, não é? Tenho recebido atualizações recentes sobre o que está acontecendo em diferentes nações, mas conversar diretamente com o líder de um desses países é realmente valioso. As coisas parecem diferentes sob a perspectiva e a percepção do imperador. É bom relembrar todas essas informações. Acho que entendo a situação atual de cada um dos países, as principais forças em termos de poderio militar e suas respectivas lealdades. Desculpe-me por perguntar, Vossa Majestade, mas Mira tem força suficiente para derrotar Alion em batalha? O imperador não pareceu nem um pouco ofendido pela pergunta. A principal força do meu exército é a Ordem do Sol, é claro, mas todos os soldados sob meu comando são mais bem treinados do que os homens de qualquer outra nação do continente. Tenho orgulho disso. As tropas de Ionato são bem lideradas, e as de Magnar são veteranos experientes em batalha, mas nesta guerra enfrentamos um inimigo liderado por um rei tolo. Nada mais. Embora, obviamente, não haja espaço para complacência.
Ele olhou para Serás antes de continuar. Se, por exemplo, tivéssemos a princesa de Neia do nosso lado, esta guerra se tornaria muito mais administrável. É meu trabalho responder a esse tipo de coisa. Discutirei o assunto com Serás no devido tempo. No entanto, se nossa brigada for descoberta aliada de Mira, o contato com a princesa Catleia se tornará perigoso, tanto para ela quanto para nós. Certamente, você entende? Claro, sim. Vicius não deixaria uma coisa dessas passar despercebida. Não tenho intenção de apressá-la. Por favor, pense nisso com calma. As forças anti-aliança sagrada conseguirão vencer esta guerra? Eu disse as palavras antes de realmente perceber o que estava dizendo. Há uma chance, sim. O imperador respondeu sem hesitar. Se há um fator ainda desconhecido a ser considerado, seriam os heróis de outro mundo. Você não acredita que o Rei Demônio também seja um desconhecido, Vossa Majestade? Afinal, os heróis de outro mundo são aqueles que irão derrotá-lo. E então, tudo depende deles. Entendo. Se eles forem tirados de cena, Mira leva vantagem nesta guerra, de acordo com sua análise? Mesmo que o Lobo Negro e Catleias Traun se declarem contra nós, sim. Embora eu tenha certeza de que seriam inimigos temíveis, as forças de elite que eles são capazes de reunir são muito poucas em comparação com as que Mira comanda. Em suma, todos os elementos instáveis deste continente foram removidos, exceto os heróis de outro mundo. Os 5 elite, os 4 anciões sagrados, o matador de dragões, a sacerdotisa sagrada de Yonato, os 3 principais do círculo interno do Rei Demônio, a cavalaria sagrada de Yonato, a espada da coragem, as 13 ordens de Alion e Jondoi, muitas forças já desistiram. Do jeito que as coisas estão, Mira pode até conseguir marchar sobre Alion sem problemas. É por isso que Vicius precisa prestar atenção aos movimentos de Mira, quer ela queira ou não, especialmente com o recente incidente com o país do fim do mundo. Enquanto a magia proibida existir, Vicius não pode se dar ao luxo de ignorar Mira completamente. Mas se os exércitos do Rei Demônio invadirem novamente, isso só causará mais caos. Quanto mais intensa a luta entre Alion e Mira, mais isso empurra o lado da deusa para um canto. E melhor, isso serve como uma cortina de fumaça que eu posso usar para me aproximar da própria deusa. Essa história de Neia. O imperador selvagem e belo está tentando usar isso a seu favor. Então não vou me conter em usá-lo também. Ele pode causar uma tempestade no campo de batalha e distrair a deusa para mim. E então? Você pretende convencer os heróis a se juntarem a você, Vossa Majestade? Na verdade, já entrei em contato com uma certa heroína de classe S, em Alion várias vezes. Que surpresa! Imaginei que ele tentaria contato. Mas não imaginei que já tivesse conseguido. Gostaria que você mantivesse esse assunto em segredo, disse ele. Entendido. Mas se você já estabeleceu contato, então... Quando os sinais da iminente invasão do Rei Demônio começaram a aparecer, consegui esconder um dos meus espiões na capital de Alion. Quando o Rei Demônio começou a se mover contra ela com seriedade, a deusa não teve tempo de prestar tanta atenção àqueles ao seu redor. Ouvi dizer que o Rei Demônio é o inimigo natural da deusa. Faz sentido que ela se concentre nele. Uma vez conheci uma heroína, uma classe S, chamada Ayaka Sogou. É essa heroína com quem você tem tido contato? Não. O nome do meu contato é Hijiri Takao. As irmãs Takao, hein? Recebi algumas respostas positivas. Não parece que essa garota Hijiri tenha muita confiança na deusa. Suas respostas foram favoráveis, provavelmente porque eu lhe disse que é possível que ela retorne ao seu antigo mundo sem a ajuda da deusa. A última mensagem que recebi mencionava que ela mencionaria isso a Ayaka Sogou quando a oportunidade surgisse. Ainda não recebi mais notícias. Então ela está tentando convencer Sogou também. Talvez isso funcione, e Takao Hijiri conseguiria. Pelos relatos, Hijiri parece ser uma pessoa inteligente. Ela também mencionou que sua irmã mais nova, uma heroína de classe A, por mérito próprio, provavelmente a abandonaria.
No entanto, não confio totalmente em Hijiri Takao. Nunca nos encontramos pessoalmente antes, ao contrário de Asagi e Kusaba. Devo ter cuidado para que minhas tentativas de recrutar uma heroína de classe S não sejam diretamente a favor da deusa. Pelo jeito que fala, Vossa Majestade. Você já a informou que Asagi Kusaba e as outras heroínas reunidas aqui se juntaram à sua causa? Como não há como provar tal alegação sem uma reunião pessoal, decidi adiar a revelação desse fato. Então esse é o tipo de movimento que ele vem fazendo nos bastidores. Se Sogou viesse com as irmãs Takao e se juntasse à causa de Mira, isso aliviaria muito as minhas preocupações sobre derrotar a deusa, especialmente com Sogou fora de cena. Dependendo de como as irmãs Takao lidarem com isso, toda a situação dos heróis pode se resolver muito mais facilmente do que eu esperava. Você quer dizer que, enquanto algo puder ser feito sobre os heróis, a deusa será sua única preocupação restante nesta guerra? Sim, ainda há muito que não sabemos sobre a própria deusa. Mas se quisermos derrotá-la, precisamos fazer isso de forma decisiva. É por isso que busco os segredos da magia proibida. O imperador então se virou para olhar para Munin pela primeira vez. Ela sentou-se impecavelmente na carruagem ao meu lado, parecendo nervosa, como era apropriado para a situação. A sala selada que você mencionou durante nossas negociações, imagino? Munin perguntou suavemente, tomando cuidado para não soar muito séria. Sim. Pelo que ouvi, a magia proibida é capaz de roubar as habilidades defensivas dos divinos. Ele provavelmente está se referindo ao feitiço de desabilitação que temos. Se aquela sala contiver pergaminhos de magia proibida, acredito que isso só aumentará a viabilidade da arma secreta de Asagi e Kusaba. A arma secreta de Kusaba Asagi, sua habilidade única, hein? Talvez seja o momento certo para perguntar sobre isso também. A arma secreta dela. Durante as negociações, Vossa Majestade, você mencionou que ela poderia ter o poder de derrubar os divinos? Sim. O poder que ela possui, de certa forma, poderia até matar Deus. Tão poderoso, hein? Se não for uma habilidade com efeito de status, será que conseguirá atravessar a maldita bolha dissipadora daquela deusa? Nesse caso, mesmo sem a magia proibida, seríamos capazes de derrotar a deusa com a habilidade única de Asagi. Mas não parece que o imperador esteja disposto a me dar mais detalhes sobre o que ela realmente é capaz de fazer. Tudo isso ainda é um choque para mim. Nunca pensei que os heróis de outro mundo trairiam a deusa. Asagi acredita que tenho mais chances de mandá-la para casa do que a deusa, ela mesma me disse isso. Interpretações. O imperador selvagem e belo parece mais confiável do que aquela deusa imunda. E Kusaba Asagi. Eu sabia, tem algo nela que me lembra um pouco de mim. Sinto como se ela estivesse interpretando uma personagem, uma que não é dela. Mas tenho certeza de que não é só isso. Pode parecer que ela está apenas seguindo a corrente, mas sinto que há um cálculo por trás de tudo o que ela faz. Ela está sempre sendo ambígua, dificultando que qualquer um saiba suas verdadeiras intenções, frustrando as tentativas de ler suas emoções. Acho que sempre senti isso, em algum lugar no fundo da minha mente. Mas neste novo mundo e desde que a reencontrei nas negociações, ela parece normal, mas não é. Suspirei internamente. O imperador selvagem e belo e Kusaba Asagi. Talvez eu não tenha um único momento para relaxar neste país. Enquanto nossa carruagem prosseguia, o imperador me perguntou sobre a magia amaldiçoada que eu usava, e eu lhe dei a explicação que havia preparado com antecedência para garantir que ele não percebesse que eu estava usando as habilidades de um herói. Não menti diretamente, apenas ocultei os detalhes sobre pontos que eu queria manter em segredo, como sempre fazia. Também decidi mostrar Pigmaru ao imperador, que aparentemente já vinha se perguntando sobre a presença oculta em minhas vestes há algum tempo. Ele então nos explicou algumas coisas sobre Mira, e Hulk nos deu instruções sobre o que deveríamos fazer ao chegar ao castelo. Passava pouco do meio-dia quando nossa carruagem finalmente passou pelo grande portão do castelo.
Paramos em uma espécie de praça circular que parecia servir como área de parada para carruagens, e várias pessoas saíram do castelo para nos cumprimentar. Hulk desembarcou primeiro, seguido pelo Imperador Selvagem e Belo. Temos 3 objetivos principais aqui. Primeiro, a cerimônia de assinatura com Munin. Segundo, receber aqueles itens do grande cofre de Mira que eles nos prometeram. E por último, revelar a sala que supostamente contém os segredos da magia proibida. Slay se aproximou e esfregou o nariz em mim para chamar a atenção. Ela nos seguiu por todo o caminho até o castelo, mas parecia um pouco nervosa. Enquanto a acariciava, olhei ao redor. Havia um caminho pavimentado com um leve declive que levava ao castelo por onde nossa carruagem havia subido. Olhando para o leste, pude ver todo o caminho até o portão e o posto de guarda onde havíamos esperado. No centro da capital imperial, havia um castelo majestoso e de aparência brilhante, elevando-se sobre nós. Era cercado por 3 anéis de muralhas defensivas, cada uma maior que a anterior, que levavam ao grande castelo de Giz no coração de tudo. No Japão, teriam sido os Kurua e os Tomaru dentro das muralhas. O castelo era predominantemente branco, mas havia manchas de outras cores em alguns lugares, linhas prateadas atravessando ranhuras cortadas na pedra e detalhes em outras áreas adicionando detalhes vívidos às paredes externas. Parece que o arquiteto que construiu essa coisa queria torná-lo moderno. O castelo era cercado por muralhas, e vi torres defensivas e frestas para flechas esculpidas na pedra. A cidade era dividida em 3 seções. O distrito interno, cercado pela primeira muralha interna, abrigava o castelo do imperador, seus parentes e as famílias nobres de Mira. O distrito central abrigava nobres de nível médio e comerciantes influentes. Do lado de fora da muralha central, viviam os demais moradores da cidade, no distrito externo. Fazendas, ranchos e cabanas de caça pontilhavam as terras do lado de fora da terceira muralha defensiva, robusta e sólida, que cercava a luva. Vista do castelo, toda a cidade parecia uma fortaleza bem defendida. Eu também tive a oportunidade de ver a capital de dentro da carruagem, pois o imperador havia pedido que as cortinas fossem abertas assim que entrássemos nos jardins do castelo. A nação estava em guerra, mas não parecia ser assim ali. Bem, acho que há uma atmosfera mais nervosa neste lugar do que havia em Monroy quando conhecemos a Eve. Observei um oficial com um conjunto de longas vestes correndo pela praça para se dirigir ao imperador selvagem e belo. Com pressa, ele perguntou. Houve um pequeno problema. Se nos for permitido falar em sigilo. O oficial baixou a voz e começou a sussurrar para o imperador. Talvez Eve consiga ouvir o que eles estão dizendo, mas eu não consigo entender nada. De repente, ouviu-se uma onda de suspiros e gritos de admiração vindos de outra direção. Seguindo Munin, Serás acabara de descer da carruagem. Essas pessoas estão acostumadas a olhar para o imperador, mas ainda reagem assim quando veem Serás pela primeira vez, hein? Ei! Você atrai olhares como uma joia sob o sol, riu Munin, a mão de Serás ainda presa à sua ao descer da carruagem. Serás lhe lançou um sorriso irônico, e um leve rubor surgiu em suas bochechas. Talvez eu devesse usar uma máscara, como meu mestre. Com licença, mas tenho assuntos urgentes para tratar, disse o imperador selvagem e belo. Toda a atenção imediatamente se voltou de Serás para ele. Hulk, por favor, leve a brigada do Senhor das Moscas aos seus aposentos. Minhas desculpas, Sr. Belzeja. De jeito nenhum, afinal, sua nação está em guerra. Eu esperava que houvesse algumas mudanças repentinas em nossa agenda. Fico feliz que tenha entendido. Não se preocupe, este problema não diz respeito ao meu cofre nem a outro assunto que o trouxe aqui para resolver. O outro assunto, acho que ele está se referindo à sala selada. O imperador selvagem e belo então se retirou para o castelo, ladeado por um grupo de seus vassalos e guardas. Hulk o observou partir e então se virou para nós. Primeiro, permita-me mostrar-lhe seus aposentos, a casa para nossos convidados de estado. Fomos levados a um prédio ao lado do castelo principal, que parecia uma casa de hóspedes particularmente extravagante,
vi que havia vários prédios semelhantes na área, de tamanhos variados. Entramos em um deles e olhamos ao redor. Parece que agora podemos finalmente relaxar. Eles realmente não estão poupando despesas com este lugar. Serai sentou-se preguiçosamente em uma espreguiçadeira e olhou ao redor da sala. Pelos móveis e pelo layout, acho que esta é a sala de estar. Squee. 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 Pigmaru começou a pular para todos os lados. Boioioin. Boioioin. Talvez fosse o tamanho do lugar, ou o quão extravagante tudo parecia, mas algo estava deixando Pigmaru muito animado. Muito animado, se quer saber. Hawk nos deu apenas algumas breves explicações sobre nossa estadia no castelo antes de partir e nos deixou sozinhos. Sentei-me em um dos sofás elaboradamente esculpidos. Mas, tipo, você morava num palácio real, né, serás? Este lugar não parece grande coisa para você, não é? Perguntou Munin. Olhei e a vi acariciando o tecido da espreguiçadeira. O artesanato deste móvel é algo que eu nunca vi antes. Até os materiais dos componentes são excelentes. Eu já tinha ouvido os boatos, mas nunca imaginei que pudessem ser verdade. Talvez eles tenham nos dado a melhor casa deles, sugeri. Munin suspirou, largou suas malas e afundou em uma das cadeiras finamente estofadas. Cansada, Munin? Escondendo minhas asas por tanto tempo, isso me deixa um pouco cansada. Ela abaixou a cabeça, e seus longos cabelos prateados esvoaçavam sobre seu rosto. Você não terá problemas em as expor aqui, desde que fechemos as cortinas. Todo mundo as viu nas negociações também. E, de qualquer forma, somos só nós aqui agora, então vá em frente e exponha suas asas. Ela precisa descansar quando puder. Sério? Viva! Deixe eu trocar de roupa primeiro. Que? Chefe Munin? Sim, senhorita Serás. O que houve? Se você vai se trocar, pelo menos faça isso em algum lugar onde meu mestre não possa te ver. Ah, ó, meu. Você tem toda a razão. O que eu estava pensando? Eu entreguei meu coração ao mestre completamente. Oh, que vergonha. Ah! Você está absolutamente certa. Mas tenho certeza de que o Sr. Belzeja não estaria interessado em ver uma velha como eu se trocando de qualquer maneira. Não é verdade. Vá se trocar em outro cômodo, Munin, eu disse. Claro. Munin recolheu suas roupas e desapareceu em uma sala adjacente. Serás deu um suspiro de alívio ao ver a porta se fechar atrás de si, e então sorriu como se tentasse disfarçar o alívio. Munin pode ser bem inocente e brincalhona, pelo que vejo. Ela é uma pessoa pura, não é? Eu não sou bom com pessoas assim. Clique. Como é, mestre? O senhor não está falando mal de mim pelas costas, está? Oh meu! Se estiver, é muita maldade da sua parte. Munin enfiou a cabeça pela porta, com os ombros ligeiramente expostos. Eu sei que você não está realmente brava comigo. Você não é divertido. Vou me trocar, então espere um momento, ok? Ela fechou a porta atrás dela novamente. Ela está tentando manter o moral alto, eu diria. Provavelmente porque ela é chefe de vila há tanto tempo. Ela só está se certificando de que nosso moral continue alto. Que ai! Minhas calças estão tão apertadas que não saem. Ah, não. Senhorita Serás. Por favor, me ajude a tirar isso. Chefe Munin? Você ainda está se trocando? Já vou. Senhorita Serás, Você não acha que eu engordei, acha? Minha cintura ficou mais larga? E eu não sei como responder isso. Ela ainda está brincando, certo? Depois que ela terminou de se trocar, demos uma olhada rápida na casa de hóspedes. Não havia nada suspeito no prédio,
parecia uma casa comum para receber hóspedes do estado. Eles disseram que poderíamos ir aonde quiséssemos. Mas é claro que há alguns lugares onde não seremos autorizados a entrar. Olhei pela janela para o quintal lá fora. Eles não parecem estar nos espionando aqui, mas tenho certeza de que estaremos sob algum tipo de vigilância. Estamos falando do Imperador Selvagem e Belo. Tenho certeza de que ele levou em conta o fato de eu saber que estou sendo observado. Monin deitou-se no sofá, parecendo completamente exausta. Ela não está acostumada com o mundo exterior. Não é só cansaço físico por guardar as asas por tanto tempo, ela também está mentalmente exausta. Mas percebo que ela está tentando esconder, então não vamos nos preocupar com ela. Percebo pelas suas reações e pelo tom de voz que ela está cansada, deveríamos deixá-la descansar um pouco. Quer tirar um cochilo em uma das camas lá em cima? Você não vai conseguir dormir muito dormindo assim. E a cerimônia de assinatura também não vai acontecer hoje. Monin e eu éramos os únicos no cômodo, pois Serais tinha acabado de sair com Slay para dar uma olhada no estábulo nos fundos da casa de hóspedes. Monin se levantou do sofá, com as asas se abrindo para os lados como se me convidasse a entrar. Este sofá é tão macio e confortável. Estou descansando bastante aqui, sabia? Obrigada por ser tão atencioso, mestre. Mas você tem razão. Guardar minhas asas pode ser bem cansativo. Mas o principal é toda essa nova exposição ao mundo exterior. Acho que é tudo um pouco opressor. Parece que ela está preocupada com as pessoas nos espionando, mesmo de fora. Ela não está usando o nome Tuca aqui. Sim, eu sei. Foi difícil para mim me acostumar também. Ah, é verdade. Você costumava. Monin sabe que sou um herói de outro mundo. Mas desde que conheci Serais, ela me ensinou muito sobre este mundo. É bom ter alguém em quem confiar, não é? Espero que Serais e eu possamos nos tornar pessoas em quem você também possa confiar. Você já é. Ho ho. Você também pode contar comigo, sabia? Claro. Não me importo de te mimar. Por que ela está fazendo aquele coração com os dedos? E você, afinal? Você é a chefe da vila. Numa posição como a sua, você precisa de alguém em quem possa realmente confiar. Você não é casada, é? Monin levou a mão à bochecha. Você tem razão. Talvez se eu tivesse um marido. Ou amante. Eles pudessem me mimar. Agora que você mencionou, acho que nunca fui realmente mimada. Embora eu suponha que possa desabafar um pouco com a Fuji, relativamente falando. Não sei se é certo falar sobre isso tão levianamente. Mas você nunca pensou em tentar encontrar um cônjuge? Bem, eu já pensei em encontrar alguém algum dia no futuro. Mas, primeiro, tenho que pensar em Fuji. Não quero sobrecarregá-la com um fardo pesado. Mas assim que formarmos uma família feliz e pacífica, acho que Fuji se tornará minha sucessora, a próxima chefe da vila. Para ser sincera, sempre pensei em deixar a vila algum dia e me aventurar sozinha em busca dos pergaminhos de magia proibida. E bem, em uma jornada como essa, quem sabe quando eu poderia morrer? Eu não gostaria de me casar com essa possibilidade pairando sobre o relacionamento. Então é isso que ela tem de determinação como chefe da Vila Kurosaga. Estou impressionado com ela. De certa forma, fiquei feliz em saber dessa viagem. Agora entendo por que ela concordou tão prontamente em vir conosco. Eu entendo. Mas é exatamente por isso que está tudo bem você confiar em nós agora. E bem, acho que está tudo bem se você quiser que a gente te mime também. Você não se importa? Ela perguntou. Mas, quer dizer, eu sou mais novo que você. Se você concorda com isso. Não sei a idade real de Monin, mas ela é definitivamente mais velha que eu e Serais.
Acha que não pode me mimar só porque sou mais velha que você, disse ela num tom um tanto amuado, antes de colocar as mãos nos joelhos e se levantar do sofá. Como eu disse, mestre. Eu também posso mimar você, sabia? Você é sempre tão tenso, nunca demonstrando nenhuma fraqueza. Mas se a coisa ficar difícil demais, você pode. Ah, meu. Munin vacilou, cambaleou, e eu rapidamente me levantei para pegá-la em meus braços. Scui! Pigmaru deu um pequeno grito de dor de dentro das minhas vestes. Ah, você se meteu no meio. Dê desculpe, Pigmaru. Mestre, eu. Sente-se, durma. Não me importo, mas você precisa descansar um pouco. Sim. Mas... Munin olhou para mim, sorrindo. Não é tão ruim ter alguém aqui para me segurar quando eu cair. Certo? Sku. Ah, me desculpe, Pigmaru. Você está sendo espremido, não é? Munin pulou para longe de mim. Sku. Aparentemente, ser pressionado entre mim e Munin foi doloroso. Meu. Munin pulou para longe de mim, mas continuou cambaleando. Corri para apoiá-la, tomando cuidado para não fazer um sanduíche de Pigmaru dessa vez. Mestre. Eu sinto muito por tudo isso. O que deu em mim? Percebi que você é bem distraída, não é? E isso é tão cruel. Munin fez beicinho e estufou as bochechas. Você parece bem feliz para uma pessoa irritada. É mesmo, não é? Só estou brincando. Clique. Eu voltei, meu mestre. Ah, senhorita Serais, não. Não é o que parece. Não estamos nos abraçando. Eu estava prestes a cair, e o mestre veio me apoiar e... Quando você dá explicações em pânico como essa, só faz a situação parecer pior, Munin. Talvez tenhamos sorte que Serais consegue enxergar através das mentiras. A chefe Munin deve estar realmente cansada. Embora, eu suponha que seja natural. Viajar para um novo país pode até me cansar no primeiro dia. Eu deveria ter usado minha habilidade de detectar mentiras para perguntar a ela antes e aconselhá-la a descansar. Peço desculpas. Munin, por sua vez, agora dormia profundamente no sofá ao nosso lado. Não é culpa sua. Acho que o cansaço tomou conta dela de repente assim que chegamos. É como se ela estivesse em luta ou fuga o tempo todo. E agora, de repente, seu cérebro finalmente consegue relaxar. Como quando você chega em casa de uma viagem ou do trabalho e o cansaço toma conta. Poderíamos mimá-la um pouco mais, eu acho. Ela foi muito atenciosa conosco durante todo o tempo em que estivemos na estrada. Era como se ela sentisse que era sua responsabilidade, como nossa mais velha. Munin é realmente uma pessoa atenciosa, disse Serais. Acho que agora entendo por que todos no clã Kurosaga gostam tanto dela, especialmente a Fuji. Eu também gosto da chefe Munin. Gostaria de diminuir a distância entre nós. Para ser sincero, eu também estou cansado. Ela claramente tem algumas necessidades, mas eu não sou muito bom em lidar com pessoas como Munin. Eu também. Disse Serais. Gostaria de me aproximar de você também. Mais do que estamos agora, disse Serais, seus ombros enrijecendo e suas bochechas corando levemente enquanto ela olhava para seu colo. Sim. Eu também. E isso é maravilhoso. Dito isso, Serais e eu nos rendemos por um tempo ao silêncio confortável que caiu sobre o cômodo. Serais Ashiren. Serais convidou Munin para tomar banho com ela quando acordasse, pretendendo que sua ausência fosse uma forma de dar a Tuca algum tempo para descansar sozinho. Ok, vamos lá. Serais já tinha ido ao banho para preparar a água quente. Havia um dispositivo mágico lá dentro que enchia a banheira com água assim que a mana era despejado, então ela pediu a Tuca para ativá-lo enquanto inspecionava a casa.
Elas tiraram as roupas no espaçoso vestiário e foram juntas para o banho. Seras escondeu o corpo com uma toalha de pano na frente, soltando um suspiro de puro espanto ao passar pela porta. Isso é luxuoso. As instalações rivalizavam facilmente com as que ela havia usado durante sua estadia em Neia, talvez até as superassem. Eram as mais limpas que Seras já vira. Havia líquido de banho corporal perfumado e até o que pareciam ser flores cítricas flutuando na água. Oh, é perfeito, veio a voz de Munin atrás dela. Sim. Eu poderia me apaixonar por este lugar. Ah, não, eu estava falando da vista daqui de trás. É? E eu? O jeito como seu corpo se curva, olhando de costas. Ah, que inveja! Mas chefe Munin? Sua pele é branca como a neve, e você tem uma figura tão bem equilibrada. Senhorita Seras, a única maneira de eu conseguir vencê-la é com o tamanho disto. Munin colocou as mãos abaixo dos seios e os levantou. Seras pareceu envergonhada, sem saber como encontrar as palavras para responder. Munin colocou a mão na bochecha e deu uma risada irônica. Mas olha, tenho certeza de que você, mais do que ninguém, sabe. Não há nada de bom em ter seios grandes. Alguns homens vão elogiá-los, e eu entendo que muitos preferem seios grandes. Mas isso não significa nada para mim. Essas coisas me dão dor nas costas e dificultam encontrar roupas que sirvam. Eu sei o que você quer dizer. Catleia sempre disse que eu deveria considerá-los uma bênção, como uma arma feminina que os homens não podem possuir. Mas concordo com a opinião de Munin sobre esse assunto. Quer dizer, você se lembra de como me ajudou a treinar enquanto viajávamos para Mira? Acho que melhorei um pouco na luta, mas às vezes eu queria não ter isso no peito. Não concorda? Munin fez beicinho e apertou os seios enquanto falava. Sim, eu realmente. Disse Seras com sinceridade. Sei que eu escaparia dos ataques inimigos com muito mais facilidade sem eles. E minha postura ao puxar o arco não seria tão limitada. Ah! Que bom que você entendeu. Munin se aproximou dela, pegou as mãos de Seras e deu um pulinho alegre. Chefe Munin? O chão é polido, e a umidade o deixará traiçoeiro, então. Ela é mais velha que eu, então pode ser um pouco rude dizer isso, mas a Munin fica tão fofa quando está animada assim. Mas isso também pode ser um pouco opressor. E de fato, Munin escorregou. Seras tentou pegá-la, e... Oh não! O salto dela deslizou pelo chão polido, e ela também escorregou. Ouviu-se um som de batida quando ela perdeu a toalha e, depois disso, silêncio, exceto pelo gotejar da água ecoando pela banheira. Sinto muito. Você está bem, senhorita Seras? Ah. Estou bem. Chefe Munin, você tem algum ferimento? Munin estava no chão e Seras estava deitada em cima dela, com os corpos pressionados um contra o outro. Munin abriu as asas assim que elas caíram e, em seguida, certificou-se de que estava embaixo enquanto elas caíam, usando as asas como uma espécie de almofada contra o chão. Obrigada por ser tão atenciosa, chefe Munin. A culpa foi minha, então não se preocupe com isso. Mas... agora que estamos presas juntas, consigo sentir como sua pele é macia, senhorita Seras, é como seda. Ei, eu quase gostaria de ficar assim por mais tempo. Seras deu um sorriso irônico. Obrigada pelo elogio. Depois de se lavarem, entraram na banheira juntas. Era o primeiro banho dela em muito tempo, o que deixou Seras muito feliz. Logo, a conversa mudou para assuntos mais sérios, e voltou ao tópico do treinamento de combate de Munin. Minha fraqueza é minha resistência, não é? Sim, acredito que sim. Pela sua reação àquela queda, percebo que você tem reflexos maravilhosos. Mas, para períodos prolongados de luta, você pode precisar de mais resistência para se manter em pé. Ela começa a ofegar rapidamente após exercícios intensos.
Será se lembrou de uma de suas sessões de treinamento na estrada, da maneira como ela caiu de joelhos no chão em determinado momento. Ah! Ah! Deixe-me descansar um momento. Por favor? Ah! Ah! Cof, cof. Então este é o mundo exterior, não é? Seras achou que seu último comentário foi um pouco melodramático, mas percebeu o quanto ela estava se esforçando. Sempre me esforcei ao máximo para manter minhas técnicas de combate. Mas parece que não estava tomando o devido cuidado para manter minha resistência também. Agora me arrependo disso. Você acha que estou velha demais para isso? Você certamente não parece. Ah, você realmente acha isso? O humor de Munim pareceu mudar por um momento, mas ela rapidamente voltou a sorrir levemente, enquanto o olhar triste retornava aos seus olhos. Ah, senhorita Serás. Ali, e este aqui, eu arrumo esses quando terminarmos. Por favor, não se incomode com a bagunça, ok? Munim segurava entre os dedos uma pena preta que flutuava na superfície da água. Serás via várias outras flutuando na banheira com elas. De jeito nenhum, vou te ajudar a limpá-las. Não se preocupe. Afinal, foi Serás quem sugeriu que ela deixasse as asas expostas enquanto elas tomavam banho. Tenho certeza de que ela também quer lavá-las, mas parece incomodada com as penas que se soltam. Deve ser por isso que ela as escondeu no momento em que entramos aqui. Serás ficou pensando se deveria mencionar isso enquanto tiravam as roupas. Essas penas pretas. Murmurou Munim, girando uma delas entre os dedos e soando perdida em sentimentalismo. Como será que elas devem parecer para as pessoas deste mundo exterior? Ainda temos nossa história oral. As lendas dizem que alguns lá de fora tinham medo das nossas asas, achavam que pareciam pretas, como a noite mais escura. Quer dizer, as pessoas têm medo da noite, não é? Gostei da cor das suas asas, Munim. Elas são calmantes, fazem você parecer sofisticada. É mesmo? Será que... Ei, você está me deixando envergonhada. Acredito que Sr. Tuca sente o mesmo, ele mesmo disse isso. Que a noite é uma amiga para ele e que o faz sentir-se relaxado. Sério. Não há nada que não goste em Tuca, não é mesmo? Ah... Munim fechou os olhos para descansar. Não há nada que não goste em você também, chefe Munim. Mimore Touca. Vou dar uma volta por aí. Vocês duas estão cansadas, certo? Fiquem aqui e descansem. Quero que Munim durma um pouco, mas como a única Kurosaga aqui, também não posso deixá-la sozinha. Entendido. Vou esperar aqui por você com a chefe Munim, disse Serás, percebendo imediatamente que eu queria que ela ficasse e protegesse nossa amiga. Obrigado. De jeito nenhum, por favor, tome cuidado aí fora. De qualquer forma, será mais fácil me locomover se for só eu. Nós três vagando por aí atrairíamos o tipo errado de atenção. Eu poderia querer as habilidades de detecção de mentiras de Serás ao meu lado, mas Munim vem em primeiro lugar. Saí da casa e contornei a lateral, passando pelos canteiros de flores, seguindo o caminho de pedras. Depois de sair da área, virei à direita, passando por um pequeno quintal e entrando em um corredor de ligação. Havia uma porta no final do corredor, com 2 guardas um de cada lado. Senhor das Moscas, Senhor Belzeja, eu acredito? O que posso fazer por você? Perguntou um deles, claramente um tanto nervoso. Quero ver o interior. Sua Majestade me deu permissão para entrar. Sim, fomos instruídos a permitir seu acesso ao castelo. Por favor, vá em frente. Os soldados abriram a porta e eu entrei. Havia um longo corredor lá dentro com um tapete no centro. Isso é piso de mármore? Olhei para uma das janelas de vidro lá dentro. Estava impecável, cada detalhe de sua moldura claramente trabalhado com os melhores materiais. Ainda estava claro lá fora, então as velas colocadas em intervalos regulares ao longo do corredor ainda não tinham sido acesas.
Encostei-me na parede e olhei para o mapa do castelo que Hawke me dera. As áreas que eu tinha permissão de acessar estavam claramente marcadas em vermelho. Bem, aposto que esse mapa é só para hóspedes e visitantes. Não é como se cada detalhe do castelo fosse estar aqui. Há 3 pessoas me vigiando. Uma delas é boa em esconder a presença, mas não tão boa quanto Eve. Não dei sinais de tê-los notado enquanto seguia pelo corredor, em direção a um espaço aberto com um teto alto. Havia uma escada com corrimão cor de marfim que levava a uma varanda no segundo andar, visível de baixo. Havia alguém no topo da varanda. Elas me notaram assim que chegaram ao topo da escada. Quem é esse agora? Parece um herói caído, não é, Senhor das Moscas Chan? Ah, acho que sei o seu nome. Olhei para ela. Senhorita Asagi Kusaba. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.